Olá, tudo bem? Espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Rebeca Thiago, moro no Brasil há mais de 10 anos. Tenho uma filha, estou grávida e sou casada. Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre alguns assuntos que eu tenho refletido esses dias. E aí eu achei pertinente vir compartilhar com vocês sobre aquela passagem de Hebreus 8:28, que diz assim: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Para quem é cristão e para quem já tem assim uma vida de caminhada com Cristo, sabe que no começo a gente a gente pensa que vai ser só flores, né? E aí quando a gente vai caminhando, a gente vai sendo forjado, entendendo como é que é o processo de caminhada com Jesus, caminhada na vida, né? Então eu queria fazer uma pergunta para você na tua mente, quando você lê esse versículo, né? Ou você ouve essas palavras, o que diz para você esse versículo? O que significa para você? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? O que é cooperar? Cooperar é colaborar, né? É colaborar, é trabalhar junto, né? Nas empresas a gente vê muito a importância da colaboração, da cooperação, né? De trabalho em equipe, de ir todos a favor de uma mesma missão, né? Que é a missão da empresa. Então a colaboração tem a ver com isso, né? Tem a ver com esse trabalho, trabalhar juntos, né? Colaborar, né? As coisas se encaixarem, as coisas estarem em harmonia ou em sincronia. Só que tem algumas experiências da vida cristã, na vida cristã não, na vida, que nos forjam, né? E às vezes como cristã a gente percebe e cai no erro de pensar que a gente não terá dificuldades porque a gente acredita em Deus, né? Porque a gente tem Jesus, então as dificuldades vão bater recolher. As dificuldades vão sair pra lá. Não sei se vocês estão ouvindo o barulho, mas a gente mora aqui perto de uma avenida que é muito barulhenta. Não sei se está se ouvindo aí. Então a gente tem essa falsa sensação, quando não temos ainda aquela maturidade de entender que as dificuldades vão bater recolher. Só que não é verdade isso, até porque a própria palavra diz que no mundo nós teremos aflições. O próprio Jesus falou, não só falou como viveu algumas aflições enquanto ele esteve aqui na terra, né? Enquanto ele esteve aqui cumprindo a sua missão, e não vai ser diferente com a gente. Mas ele fala que a gente precisa ter bom ânimo, porque ele já venceu. O que isso quer dizer? Quer dizer que por mais que Hebreu fale que tudo coopera para o nosso bem, isso não quer dizer que a gente não vai ter dificuldades, que a gente não vai ter momentos difíceis. Muito embora que hoje a gente quer muito aquele tipo de pregação que amassa o nosso ego, né? Que dá aquela tapeada no nosso ego. Mas a verdade é que as aflições vão fazer parte. Por quê? Porque Deus permite algumas situações para que o nosso caráter, para que o nosso desenvolvimento, para que a nossa personalidade seja forjada. Não é Deus que manda as coisas ruins que acontecem na nossa vida, não. Mas Ele permite, sabe? Ele permite que eu passe necessidade, Ele permite que eu passe por doença, Ele permite que eu fique sem dinheiro, por exemplo. Porque não é Ele que está mandando. Às vezes é a minha falta de sabedoria, às vezes é a minha falta de discernimento, sabe?
E aí ele permite para que isso me forje e me faça aprender. Então, se a gente aprender a olhar que por toda situação que vem até nós, existe uma lição nela, sabe? Eu demorei muito a aprender isso, né? Que por trás de uma situação, quer seja ela boa, quer seja ela ruim, existe uma lição de aprendizado. Então, todas as vezes que a gente se separa com uma situação desafiadora ou não, a gente tem que se perguntar qual é a lição que a gente pode aprender com aquela situação, né? Eclesiastes fala que tudo tem o seu tempo, né? Tudo é passageiro, tanto os momentos bons quanto os momentos ruins. Nada é constante, tudo é passageiro. Se você hoje está com um monte de dinheiro na conta, se você hoje está sem dinheiro na conta, tudo é supérfluo, tudo é vaidade, como diz Salomão. Tudo é passageiro e a gente está aqui para aprender e evoluir o tempo todo. Então, uma das coisas que nos faz evoluir é exatamente os momentos desafiadores que a gente vive, né? Esses sim servem para forjar o nosso caráter. Então, quando a gente volta para essa passagem de tudo coopera para o nosso bem, é a gente ter essa capacidade de entender que os momentos podem estar lá, mas estão cooperando, estão contribuindo para o nosso bem. Ou seja, se eu estou passando por uma crise, se eu estou sendo demitido, tudo isso coopera. É difícil, né? Mas coopera. Então, além de cooperar, além de contribuir para a minha vida, Deus permite. E Deus também está lá comigo nessa situação, né? Passando por essa situação, passando por esse caminho, me dando sabedoria, estratégia, me dando discernimento. Ou seja, Deus não só permite, mas Ele está com a gente nessa, sabe? Por isso que a Bíblia fala que a gente tem que buscar a paz que excede todo entendimento, que é aquela paz que a gente que não depende dos momentos, sabe? Não depende se eu estou bem, ou seja, não depende se eu tenho mais ou tenho menos, não depende se eu tenho comida na geladeira ou não, mas é a paz que excede tudo isso, sabe? Aquela paz que tem a ver com a nossa identidade em Cristo Jesus, sabe? Aquela paz que vem de Deus, aquela paz que só Deus pode desenvolver ou trazer em nós, que só Deus pode colocar dentro do nosso coração. Então, se a gente busca essa paz, independentemente das situações que a gente viver, independentemente das fases, né? Que tudo é fase, né? Eu já tive momentos aqui no Brasil, que eu já moro aqui há mais de 11 anos, que eu não tinha o que comer, né? Faz um tempinho, mas já teve esses momentos que eu não tive o que comer e não tinha nada para comer, não tinha nada para comprar comida. E graças a Deus passou esse momento, sabe? Esse momento passou porque foi uma fase de aprendizado, sabe? A gente precisou aprender que meu marido na época estava fora do mercado de trabalho, né? E eu na época tinha parado de trabalhar na CLT. Então a gente entrou num momento, a gente estava tentando fazer algumas vendas. E as vendas não vingavam conforme a gente esperava. Então, a gente passou fome já, sabe? Um dia ou dois só, sabe? E depois entramos naquela fase de dividir um filezinho, uma fatia de filezinho de frango para 2 refeições. Ai, Jesus. Então, eu já passei nessa fase também, sabe? E eu trouxe isso para falar o quê? Que hoje, graças a Deus, não estou passando por isso, né? Isso para te dizer o quê? Que tudo passa.
Toda fase passa, sabe? Eu também já tive fase de muita bonança, já tive fase de muita fatura, sabe? Que também são fases que foram passando, foram vindo outras, sabe? E assim vai, esse é o ciclo da vida. A vida não é constante, sabe? A gente está sempre evoluindo, né? E voltando para Hebreus, para tudo coopera, independentemente se está ruim, coopera. Até os momentos ruins estão cooperando na tua vida, estão contribuindo para o seu crescimento, para o seu fortalecimento, para o seu amadurecimento. E o mais importante, Deus está conosco nesse percurso, né? É isso que a gente não tem que se esquecer, que independentemente do que a gente estiver vivendo, Deus está conosco. Não tem nada a temer, sabe? Esse ano, por exemplo, eu faço parte de um grupo de mulheres, né? Que a gente está trabalhando alguns temas, e a gente trabalha muitos assuntos relacionados à identidade. E a gente, anualmente a gente libera um livro para uma passagem bíblica para servir como guia, né? E a passagem nesse ano é aquela passagem que fala da alegria, né? Aquela alegria que vem de Deus, né? Buscar aquela alegria que vem de Deus, que é aquela alegria que independe, que é aquela alegria que não depende que não depende dos momentos, né? Mas é aquela alegria que vem de Deus, porque Deus é a nossa fonte de alegria, sabe? É nele que a gente deve se fixar, independentemente do momento que a gente está vivendo. Deus deve ser a nossa razão principal. Deus deve ser o nosso foco principal, né? Aquele em que a gente se apega, né? E se apoia, né? E encontra significado nele, né? Encontra sentido nele. Então, quando a gente faz isso, a gente encontra essa alegria que não depende de nenhum momento que você esteja vivendo. Ou seja, o significado da sua vida não deve ser as coisas que você tem, não deve ser os momentos alegres que você está vivendo, não deve ser porque a tua comida está farta, a tua mesa está farta, ou a tua mesa está vazia. O significado principal da vida é se apoiar em Deus, né? É se fixar nele, sabe? Como fonte da vida, como fonte da nossa alegria, como fonte da nossa paz. É buscar essa confiança nele, sabe? Confiar independentemente das circunstâncias, independentemente dos momentos. É isso aí. Então, Hebreus está nos ensinar isso, sabe? O apóstolo Paulo, através da carta de Hebreus, com esse versículo de tudo coopera para o nosso bem, está a falar exatamente isso, porque ele também viveu momentos desafiadores, né? Muitos momentos desafiadores. E nem por isso a graça não estava sobre ele, nem por isso Deus não estava com ele, sabe? Ele já foi açoitado, ele já passou por muitos momentos desafiadores também. Mas a graça de Deus está sobre nós, né? O amor de Deus está sobre nós. A gente tem que se apegar no amor de Deus, sabe? Grudar nesse amor que eu estava pensando assim, se nós como pais, como fala a Bíblia, né? Como pais a gente já se esforça, né? E a gente é capaz de dar tudo pelos nossos filhos. Imagina Deus, né? Deus deu tudo por nós. Deus deu até o seu filho para que nele crescêssemos, né? Para que ele morresse por nós, pelos nossos pecados, para nos resgatar. Então esse amor é que a gente deve se apegar, sabe? Esse amor incondicional de Deus. É nisso que a gente tem que se apegar e entender que Deus, Ele nos sustenta, Ele nos supre,
mesmo em momentos que a gente precisa ser lapidados ou crescer ou estando no desafio, o amor de Deus, ele nos supre. O amor de Deus é suficiente. A graça de Deus está sobre todos nós. Está sobre todos. Sabe? A misericórdia de Deus está sobre todos. Então, é isso que Hebreus também quer nos ensinar. Sabe? Entender que tudo coopera. Tudo está trabalhando a nosso favor. Tudo está a colaborar. E Deus está dentro disso tudo. Deus está conosco, caminhando, nos ensinando. Basta a gente ter essa visão, essa compreensão, sabe? De entender que por trás de cada lição, por trás de cada situação, de cada problema, tem uma lição a ser aprendida. Então, quando você se pegar numa situação complicada, não fala assim, ai meu Deus, de novo. Ai, não sei o que lá. Podes até chorar, porque é compreensível, podes até se lamentar, mas não se esqueça que tem sempre uma lição para você aprender. Os empreendedores falam que cada problema tem uma solução e cada problema tem uma oportunidade, né? Então, eles sempre olham assim. Cada problema é uma oportunidade de aprendizado. Então é isso, meus amores. Um beijinhos. Se inscreva no canal, por favor. Não sei se inscrever. Eu sei que você tá aí, mas não se inscreveu, hein? Beijinho e até o próximo vídeo. Tchau.